Vamos lá então? Vamos ler Êxodo capítulo 6, versículo 1. O texto vai dizer assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, no qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. No capítulo de número 5, nos últimos versículos, a gente vê Moisés perguntando a Deus, Senhor, se tu me enviou, por que todo esse mal sobreveio sobre o teu povo? Por que tu não livrou esse povo? Moisés estava questionando a Deus nesse momento sobre o fato de Deus ter escolhido ele, de ter chamado ele, por que houve todo esse rebuliço na vida do povo de Israel. Por quê? O faraó começou a oprimir ainda mais o povo de Deus. Quando nesse exato momento, Deus se levanta no capítulo 6 e ele dá uma resposta a Moisés. E no versículo 1, ele vai dizer assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, agora verás. Agora verás. Essa palavra nos ensina muita coisa. Por quê? Quando nós estamos dentro desse ambiente da vontade de Deus, a qual Deus está no controle, você precisa compreender algumas coisas. E o devocional desse dia é mais para que você tenha compreensão de algumas coisas que podem estar ocorrendo na tua vida. A primeira delas é que nesse ambiente a qual Deus está no controle, as coisas acontecem no tempo de Deus, independente das circunstâncias e dos teus descontentamentos. Então é assim, independente das circunstâncias que você está vivendo, independente do descontentamento que você está enfrentando por causa da situação factual que está diante de você, se Deus está no controle, Ele tem um cronograma, Ele já tem uma agenda. Ele disse a Moisés, agora Moisés, depois que Faraó rejeitou a fala de Deus, depois que Faraó aumentou as cargas dos hebreus através dos egípcios, então Deus fala, agora eu vou agir. Então, quando Deus está no controle, significa que o tempo das coisas é dele. Eu aprendi uma coisa esses dias. Normalmente, o que Deus tem para mim e para você está fora do ambiente que a gente controla. Normalmente, as propostas de Deus vão nos levar para dentro desse ambiente a qual nós não conseguimos controlar absolutamente nada. Porque se Ele está controlando, significa que Ele retirou o controle das nossas mãos. Nesse momento em que as coisas saem do seu controle, é importante você estar embasado, estar enraizado na palavra que Deus lhe deu. E eu fui ministrado um tempo atrás, foi até um pastor da nossa comunidade, o pastor Daniel, ele disse uma palavra muito poderosa. Ele disse assim, ó, o peso da palavra de Deus não deixará você ser levada por qualquer coisa. Porque quando a gente entra nesse ambiente a qual Deus está no controle, entenda bem, se Deus está no controle, significa que eu e você não temos controle de nada. E o que nos sustenta nesse momento? É acreditar na palavra de Deus, é crer na promessa. E quando eu falo de promessa, eu não falo apenas de promessas específicas. Eu falo de promessas que estão dentro da palavra, dentro da Bíblia. E aí quando você começa a crer nessa palavra, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a promessa de Deus, você não é levado por qualquer coisa. A palavra pesa em você e te mantém enraizado, enraizada.
Versículo 3, o texto vai dizer assim: e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer ser conhecido, tá? Deus, ele quer abençoar a sua vida. Deus, ele quer te dar um bom futuro. Deus, ele quer dar a você uma eternidade de salvação. Deus, ele quer curar, restaurar, abrir portas, mas a priori divina, acima de tudo, é que Deus quer ser conhecido. E aí, quando a gente leva essa palavra para o nosso coração, a gente gera equilíbrio em nossa alma. Porque se você começar a ver tudo na tua vida partindo dessas lentes de que Deus quer ser conhecido, você vai entrar no deserto e você vai entender: Deus está me levando para o deserto porque Ele quer que eu conheça mais dele no deserto. Deus me levou à tempestade porque Ele quer que eu conheça mais dele dentro da tempestade. Olha o que Deus disse a Moisés: olha, eu não pude ser totalmente conhecido por Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Faltavam ocasiões. Entenda uma coisa: as ocasiões a qual Deus ele é conhecido por nós, elas estão no campo do impossível. Então o que Deus está fazendo com Moisés, o povo de Israel e Faraó? Deus está produzindo uma ocasião para que ele possa ser conhecido ainda mais. Você sabia que existem momentos na vida que Deus produz ocasiões na sua vida para que você possa conhecê-lo ainda mais? Através dessas ocasiões, Deus vai te levar a ambientes desconhecidos que você não conhece, e lá Ele vai se revelar a você de maneira que você nunca viu. Então Deus, ele busca ocasiões para se revelar. E aí eu sempre falo uma coisa: essa questão do impossível para Deus é apenas um argumento. O impossível para Deus não é um fato, porque não existem coisas impossíveis para Deus. Um dia também fui ministrado pela Cici, uma palavra muito poderosa. Hoje eu estou compartilhando algumas ministrações aqui, porque eu também sou ministrado. Ela, em uma ministração, numa live aqui das mulheres, ela disse assim: olha, que quando Deus ele quer fazer algo, quando Deus ele quer nos abençoar, existem momentos na vida que ele não usa as nossas referências. Tem momentos na vida que Deus não usa as suas referências para te abençoar. Que palavra é essa, pastor? É assim: você tem uma ideia do que pode acontecer, do como pode acontecer e do quando vai acontecer. Deus normalmente não usa essas referências. Sabe aquela coisa que você projeta, que eu projeto? Como vai acontecer, quando vai acontecer, de que maneira vai acontecer? A gente fica projetando isso o tempo todo e normalmente Deus, quando ele está nesse ambiente do controle dele, ele não usa as nossas referências para nos abençoar. Por quê? Ele é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. No versículo 12 do capítulo 6, eu quero encerrar com esse versículo. Diz assim, ó: Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Sabe o que está acontecendo nesse versículo 12 aqui? Moisés perdeu a credibilidade. Agora, vamos bater um papo aqui. Vamos sair de um roteiro. Deixa eu queimar um minutinho aqui com você. Fala a verdade. Você acha que se Deus assume o controle de uma situação, você acha que Deus vai deixar que você tenha crédito diante dos homens? Que você tenha crédito diante das pessoas? Se Deus quer fazer algo extraordinário na tua vida, para pensar bem. Se Ele que está controlando tudo, você acha que Ele vai permitir que as pessoas te sigam, que as pessoas acreditem em você? De forma nenhuma. Existem circunstâncias na vida que Deus vai nos levar para esse ambiente.
a qual nós vamos perder a nossa credibilidade. Por quê? No final do processo, nós vamos olhar para nós e vamos ter a convicção de que, realmente, eu estava tão desacreditado das pessoas que não tinha como ser eu que estava fazendo algo. Realmente, literalmente, foi Deus. E aí você me pergunta, e o que fazer, pastor, quando eu entro nesse ambiente a qual eu já estou desacreditado das pessoas? Pelo menos 3 dicas eu quero te dar nesse dia para você pensar. Primeira coisa, esforça-te, tende bom ânimo. Esforça-te, tende bom ânimo. E como que eu faço isso? Olhe sempre para o propósito. Apesar dos processos que a gente vive, e os processos, eles são subjetivos para cada pessoa de forma diferente, cada um passa por um processo, não é? Processo de cozimento, por exemplo, de um alimento. Cada um passa por um processo. Cada um tem um tempo determinado para chegar num ponto determinado. Nós, eu e você, não somos diferentes. Então, olhe para o propósito. Não se apegue aos processos. Mantenha o seu olhar firme no propósito. Para onde Deus quer te levar. O que Deus está comunicando ao teu coração. Se nutra disso. Se alimente disso, é onde você vai chegar, mas não como você vai chegar e nem quanto tempo você vai levar para chegar. Olhe para onde Deus está te levando. Segundo, descanse em Deus. Por que descansar em Deus? Porque esse Deus é extraordinário. Ele é capaz de preparar uma mesa para mim e para você na presença dos nossos adversários. Ele é paz em meio à guerra. Ele é descanso em meio às tempestades. Então, não descanse naquilo que você tem, naquilo que você é, naquilo que você pode. Descanse nele. Por fim, não permita que as angústias de hoje digam como será o seu dia de amanhã. Nós temos a tendência de, por estarmos angustiados, de porque estamos atribulados, tomar decisões, desistir das coisas, abandonar projetos. Sabe o que você tem que fazer com a angústia de hoje? Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que lamentar, lamente. Mas com a consciência de que amanhã será um novo dia. As misericórdias do Senhor vão se renovar na tua vida. E você vai recomeçar amanhã. Você não precisa desistir de um projeto difícil por definitivo. Desista hoje. Recomece amanhã. Às vezes a gente quer desistir definitivo. Eu falava isso para uma pessoa essa semana, ela me procurou, estou desistindo, estou abandonando. Eu falo, não, desiste hoje. Amanhã é um novo dia. Recomece amanhã. Chore o que você tem que chorar hoje. Desanime o que você tem que desanimar hoje. Entenda, se a palavra diz a mim que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, isso significa que amanhã será um novo dia e um novo recomeço. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Teu Espírito tem nutrido os nossos corações. Que nesse dia, Senhor, essa palavra venha frutificar em nós. Que Tu possa guardar o nosso coração, guardar a nossa alma, guardar a nossa mente. Que Tu possa nos limpar, ó Deus, de todos os pensamentos automáticos, Senhor, de todos os pensamentos malignos, de todos os pensamentos produzidos pela tristeza, pela derrota. Limpa-nos agora, Senhor, porque nós queremos avançar, porque nós cremos que Tu está no controle. Apesar, ó Deus, das circunstâncias da nossa vida ser uma circunstância difícil, apesar das lutas estarem aumentando a cada momento, Senhor, nós queremos crer nesse dia que Tu está no controle. E essa palavra, Senhor, joga a luz na nossa vida, joga a luz na nossa circunstância, e nós queremos nos alimentar, ó Pai, e nos fortalecer em Ti nesse dia. Que nós possamos ter um bom ânimo, Senhor, através do Teu Espírito. Descansar em Ti, ó Pai, e crer que Tu está, ó Deus, controlando e vai prover para o nosso futuro. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa mensagem tocou seu coração? Falou contigo? Compartilha ela aí. Seja no Facebook, seja no YouTube.
seja nas plataformas de podcast, compartilha ela com seus familiares. Sabe por quê? A gente está precisando de esperança nesse tempo de dificuldade. E se você compartilhar esse devocional, tenho certeza que outras pessoas também serão nutridas. Amém? Te espero amanhã. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Um grande beijo no seu coração. Amanhã no mesmo horário, nessa mesma plataforma, espero você. Até amanhã. Fica na paz.